Bem-vindo de volta ao Carsports, o canal onde exploramos as lendas da velocidade, tanto na Terra quanto nos céus. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das aeronaves mais eletrizantes já construídas, o English Electric Lightning. Um jato tão rápido, tão poderoso e tão inconfundivelmente britânico que continua sendo um dos interceptadores mais icônicos da história da aviação. E mais tarde neste vídeo, vamos conectar essa obra-prima da Guerra Fria aos tempos modernos, analisando como os mísseis brasileiros de 2026 se comparam em tecnologia, desempenho e preço. Então se acomode, porque esta vai ser uma viagem insana por velocidade, fogo e genialidade da engenharia. O English Electric Lightning não era apenas mais um caça, ele era uma maravilha de design que ultrapassou os limites do possível nas décadas de 1950 e 1960. Nascido da necessidade britânica de um interceptador supersônico, o Lightning foi criado com um único objetivo: decolar e interceptar bombardeiros inimigos mais rápido do que qualquer outro avião no céu. E ele conseguiu, de forma espetacular. Era capaz de subir mais rápido que qualquer aeronave da época, alcançando altitudes que a maioria dos jatos nem sonhava em atingir. O Lightning podia voar acima de 18.000 metros, tocando níveis quase espaciais em suas missões de interceptação. Movido por dois motores Rolls-Royce Avon empilhados verticalmente, o design do Lightning era tanto radical quanto brilhante. Essa configuração única deu à aeronave um perfil estreito e potente, sem adicionar volume excessivo. Também proporcionou uma taxa de subida impressionante, ele podia sair do chão e atingir 11.000 metros em menos de 3 minutos. Isso é mais rápido do que muitos caças modernos conseguem hoje. Pilotos diziam que voar nele era como estar amarrado a um foguete. Quando o assunto era velocidade, o Lightning era uma fera absoluta. Podia atingir Mach 2, mais de 2.400 km por hora. A essa velocidade, o atrito do ar aquecia a fuselagem e os pilotos precisavam controlar o acelerador com precisão para evitar superaquecimento dos motores. Mas o mais incrível era como ele se mantinha estável em altas velocidades. O avião foi projetado para interceptações rápidas em alta altitude e podia alcançar alvos em tempo recorde. Em combates simulados, sua aceleração e capacidade de subida davam vantagem mesmo contra aeronaves mais modernas. Mas nem tudo era perfeito. O alcance do Lightning era notoriamente curto, os pilotos brincavam dizendo que gastavam metade do combustível só para subir. Com os tanques cheios, podia ficar no ar por cerca de 50 minutos, ou menos, se usasse pós-combustão. Essa limitação significava que ele servia principalmente como interceptador de defesa pontual, decolava rápido, subia, interceptava o inimigo e voltava antes de ficar sem combustível. Era a pura expressão da mentalidade da Guerra Fria: reação imediata, potência máxima e o mínimo de compromisso. O cockpit do Lightning era outra história. Apertado, quente e exigente. O painel refletia a tecnologia dos anos 1960, mostradores analógicos, pouca automação e muita carga de trabalho para o piloto. Mas os que o pilotavam amavam isso. Descreviam o avião como bruto, desafiador e recompensador. Havia uma conexão direta entre o piloto e a máquina, cada movimento no manche resultava em resposta imediata. Sem controle eletrônico, sem fly-by-wire, apenas força e habilidade humanas. O Lightning exigia respeito, e quem o dominava era considerado da elite. Em termos de armamento, o Lightning carregava 2 canhões Eden de 30 mm e 2 mísseis ar-a-ar, geralmente Firestreak ou Red Top guiados por infravermelho. Essas armas davam a ele um poder de fogo formidável, principalmente combinadas com seu radar e sua velocidade. O radar era avançado para a época, permitindo detectar e engajar alvos além do alcance visual. Os mísseis Red Top podiam travar em alvos a longas distâncias, o que tornava o Lightning um adversário temido nos céus da Guerra Fria. Com o passar dos anos, o mundo evoluiu. Nos anos 1980, o Lightning começou a mostrar sua idade.
Seu alcance limitado e seus sistemas analógicos não competiam mais com caças como o Tornado ou o F-16. Mesmo assim, o Lightning garantiu seu lugar na história, um símbolo de desempenho extremo e de ousadia em design. Foi uma aeronave que colocou a velocidade acima de tudo, e é por isso que se tornou lendária. Agora, vamos avançar no tempo até 2026, onde o espírito do Lightning continua vivo, mas em novas formas, especialmente no Brasil. Enquanto o Lightning representava velocidade e poder humano, os programas de mísseis brasileiros de hoje representam precisão, inteligência e eficiência. O Brasil tem se destacado como um dos líderes emergentes no desenvolvimento de sistemas de mísseis eficazes e acessíveis. Vamos analisar os principais: desempenho, tecnologia e custo. Em 2026, os programas de defesa do Brasil se concentram em flexibilidade, baixo custo e tecnologia nacional. Empresas como a Vibraz e SEAT lideram o desenvolvimento de mísseis táticos e de defesa aérea que chamam atenção no mundo todo. Um dos principais exemplos é o MTC-300, ou Avenida TM-300, um míssil de cruzeiro de longo alcance capaz de atingir alvos a 300 km de distância com alta precisão. Ele é frequentemente comparado ao Tomahawk americano, mas custa muito menos. O MTC-300 usa um motor turbojato e propulsor sólido para o lançamento. Ele voa baixo, evitando radares, e utiliza sistemas de navegação por GPS, inercial e de acompanhamento do terreno. O resultado é uma arma extremamente precisa e difícil de interceptar. Em 2026, o preço médio estimado é de $1,5 milhão por unidade, bem mais barato que equivalentes ocidentais, que chegam a custar $3 milhões ou mais. O objetivo do Brasil é claro: oferecer alta performance com preço acessível, especialmente para países que buscam capacidade de dissuasão moderna sem depender das grandes potências. Outro destaque é o Adarter, míssil Arar de curto alcance desenvolvido em parceria com a África do Sul. Ele rivaliza com modelos como o M9 Sidewinder e o Iris-T europeus. O Adarter é extremamente ágil, possui capacidade off-boresight, pode travar em alvos fora do eixo de visão, e sistemas de contramedidas, permitindo perseguir aviões inimigos mesmo com flares e interferência eletrônica. Em 2026, ele está operacional na Força Aérea Brasileira, com custo médio de $400 milhares por unidade, cerca da metade do valor de mísseis equivalentes. Mas o Brasil não para por aí. O país continua expandindo seus programas para incluir mísseis antinávio, antitanque e guiados por radar, todos adaptados às condições geográficas sul-americanas. Sistemas como o Astros I e o Astros 2020 evoluíram para lançar foguetes guiados, tornando o Brasil um dos líderes regionais em poder de fogo terrestre. Comparado à era do Lightning, quando a vitória dependia da velocidade e da coragem do piloto, o foco moderno está na precisão e na automação. Vendo o quadro completo, fica claro o quanto a tecnologia militar evoluiu. Na época do Lightning, quem voava mais alto e mais rápido vencia. Hoje, mísseis percorrem centenas de quilômetros sozinhos, atingem o alvo com precisão cirúrgica e custam menos do que uma hora de voo de um caça moderno. O Lightning representava a era em que o piloto era a arma, os mísseis brasileiros representam a era em que a tecnologia é o guerreiro. E de certa forma, Lightning e os mísseis brasileiros compartilham o mesmo espírito, velocidade, precisão e orgulho nacional. O Lightning foi o símbolo de que o Reino Unido podia competir com as superpotências. O Brasil, em 2026, mostra ao mundo que uma nação em desenvolvimento pode produzir tecnologia de ponta, eficiente e competitiva. Comparando globalmente, o MTC-300 rivaliza com o Scalp francês e o Taurus alemão. Apesar de alcance menor, o preço e a produção nacional tornam o sistema brasileiro extremamente atraente. Vários países da América Latina, África e Ásia já demonstraram interesse. O Brasil não quer apenas vender armas, quer criar parcerias e independência regional. O governo brasileiro também está modernizando a integração de seus sistemas.
Mísseis como o Adarter já são compatíveis com o caça Gripen I, produzido sob licença no Brasil. Essa combinação, caça nacional mais míssil nacional, dá ao país uma força aérea autossuficiente, comparável às maiores potências. Até 2026, essa integração é o foco central da estratégia de exportação do Brasil. E o custo-benefício continua sendo o trunfo brasileiro. Para comparar, MTC-300 a 1,5 milhão de dólares, Adarter a 400 milhares de dólares e foguetes guiados Astros 2020 em torno de 200 milhares de dólares cada. No EUA ou na Europa, esses valores dobram ou triplicam. É por isso que, em 2026, o Brasil é visto como o disruptor silencioso do mercado mundial de defesa. Voltando à essência, o English Electric Lightning e os mísseis brasileiros simbolizam duas eras de ambição tecnológica, uma movida pela corrida da Guerra Fria, a outra pela busca moderna por eficiência e inovação acessível. O Lightning mostrou que vale a pena desafiar os limites, os mísseis brasileiros provam que ainda é possível fazer isso com inteligência e economia. Imagine se o Lightning voasse hoje, equipado com radar digital e mísseis Adarter, seria o casamento perfeito entre o poder clássico e a precisão moderna. O Lightning pode ter se aposentado, mas seu espírito ainda inspira engenheiros, pilotos e inovadores em todo o mundo. E essa é a beleza da evolução da aviação e da defesa, do rugido dos motores Avon à precisão silenciosa dos mísseis de cruzeiro, tudo faz parte da mesma busca, domínio pela tecnologia, controle pela velocidade e orgulho pela inovação. Obrigado por assistir ao Carsportes, onde a história encontra o desempenho e o passado alimenta o futuro. Se você gostou dessa análise profunda sobre o English Electric Lightning e a tecnologia de mísseis do Brasil em 2026, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente qual aeronave ou sistema você quer ver na próxima análise. Até a próxima, e mantenha seus motores rugindo e os olhos voltados para o céu.